sobre uma outra notícia que envolve aí o lado do lulismo em algumas polêmicas. A gente falou de Lulinha, agora a gente vai falar de Jacques Wagner. É uma notícia de ontem que marcou aí a nossa audiência no site e agora a gente vai entrar em detalhes. A Polícia Federal descobriu que o banqueiro Daniel Vorcaro pediu discrição, que fossem discretos no voo em que o senador Jacques Wagner esteve. Quem vai explicar melhor essa história toda pra gente é a nossa repórter, a Marília Ribeiro, que está hoje com a gente aqui no estúdio. Oi, Marília, muito bom dia. Oi, Nath, bom dia a você, a quem nos acompanha. Sextou? Sextou. Boa sexta-feira para todos. Nath, nós estamos falando da decisão do ministro André Mendonça, do dia 17 de junho, onde o sigilo acabou sendo levantado nesta quinta-feira. Por que ele levantou esse sigilo? Por suspeita de vazamentos, né? De acordo, então, com o ministro André Mendonça, ele acabou citando porque ele recebeu o pedido de audiência antes de receber documentos da Polícia Federal. Nós estamos falando daquela operação, nona fase da Operação Compliance Zero, que teve como um dos alvos o senador e também, na época, líder do governo dentro do Senado Federal, Jacques Wagner. Nós tivemos a Polícia Federal fazendo busca e apreensão aqui em Brasília e também lá na Bahia, estado do senador Jacques Wagner. Ele, na época, disse que não tinha nada a ver. A ligação entre Jacques Wagner e o Banco Master, ela se dava ali com Augusto Lima. A gente está com um probleminha no microfone da Marília Ribeiro. A gente vai consertar e daqui a pouquinho ela volta ainda com mais informações. Mas já dá para a gente falar um pouquinho com o Bruno Soller e também está aqui com a gente no nosso estúdio o Gabriel Bus, nosso coordenador de política. Oi, Bus, muito bom dia. Bom dia, boa sexta-feira pra gente. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ô, Bruno, daqui a pouquinho a Marília volta trazendo ainda mais informações sobre essa matéria da Manuela Alcântara, nossa colunista, dizendo que a Polícia Federal descobriu que o Vorcaro pediu que as pessoas fossem discretas em relação a esse voo específico, o voo com o Jacques Wagner. Essa é das outras descobertas aí da imprensa, através, claro, de tudo que a Polícia Federal está investigando, do quanto o Daniel Vorcaro utilizava de toda essa estrutura que ele tinha de voos, de jatinho, de levar em viagens, bife de ouro, degustação de uísque caríssimo, ou num esquema de propina, ou num esquema ali de ser simpático, de ser agradável e conseguir fazer reuniões importantes com gente muito importante. A gente primeiro descobre essa relação nas investigações da Polícia Federal com o Ciro Nogueira, o personagem mais importante do centro da política brasileira. E depois de um tempo, com o avançar das investigações, Jacques Wagner também se beneficiando dessa rede de benefícios do Daniel Vorcaro. A Marília Ribeiro já está de volta aqui com a gente, vai continuar dando as informações, e aí a gente volta com o Bus e com o Soller para a gente fazer a nossa primeira rodada de análise sobre isso, ô Marília. Vamos lá, Nath. Como né, que a Polícia Federal chegou a essa questão do avião, mas também de outras questões que foram levantadas nessa decisão do ministro André Mendonça? Porque o ministro, ele autorizou ali acesso ao histórico de registros telefônicos de Jacques Wagner, dados de geolocalização obtidos por antenas de telefonia, histórico de chamadas, registros de SMS, e-mails dos aparelhos, dados técnicos de conexão, monitoramento em tempo real por 10 dias e quem teve, né, ele só não autorizou, Nath, que tivesse escutas telefônicas nos telefones do senador Jacques Wagner. A autorização não alcançou apenas o senador Jacques Wagner, mas também Augusto Ferreira Lima, Eduardo Mendonça Sodré Martins, o David Lopes Monteiro, Guilherme Sodré Martins e a Andréia Lima Novaes. De
acordo com a decisão do ministro André Mendonça, embora existam diversos indícios de vínculo com os fatos investigados, eles ainda não ocupam posição de protagonismo suficiente para poder justificar uma medida invasiva, como, por exemplo, o monitoramento em tempo real. Jacques Wagner, ele vem sendo investigado por receber benefícios para poder contribuir lá dentro do Congresso Nacional com matérias que pudessem ser relevantes para o Banco Master. Em troca, ele estava recebendo ali regalias, como, por exemplo, apartamento, ingressos para shows da Taylor Swift, entre outros benefícios dados ali de forma ilegal pelo Banco Master na figura de Augusto Lima. Ele também é acusado de contribuir, Nath, com aquela emenda que tratava sobre o aumento do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que foi apresentado pelo senador Ciro Nogueira, que também foi alvo da Operação Compliance Zero. Jacques Wagner teria ali, de alguma forma, articulado para que essa emenda pudesse ser aprovada. Ela acabou não sendo aprovada, ela aumentaria ali o Fundo Garantidor de Crédito de R$250 mil para o valor de R$1 milhão. Jacques Wagner nega qualquer tipo de vínculo com Daniel Worcaro, tenta ali desvincular, mas ao longo, depois que teve essa investigação, nós tivemos diversas matérias publicadas aqui pelo nosso portal Metrópolis.com, mas também por outros colegas, onde mostraram ali ganhos e valorização de imóveis do senador Jacques Wagner. Ele deixou a liderança do governo por conta do desgaste que essa operação acabou causando ali na figura do presidente Lula, que tenta aí a reeleição. Dessa forma, ali a articulação do governo preferiu que ele se afastasse. Agora quem está na liderança do governo dentro do Senado é a senadora Tereza Leitão. A gente segue acompanhando até o momento, Nath, o senador Jacques Wagner ainda não se posicionou sobre esse sigilo que foi levantado pelo ministro André Mendonça. Mas a gente segue aguardando ver se ele vai trazer algum posicionamento e também mais detalhes, porque o ministro, ele detalha ali com com uma riqueza muito grande todos os passos que foram dados. Ele menciona que Jacques Wagner respondia às mensagens dando um joinha ou então com aquela mãozinha de oração. Tem a questão também do avião que Daniel Worcaro fala, que não é nem para desligar o avião, é para pegar o senador Jacques Wagner com o avião mesmo ligado para ele poder sair. Nós sabemos, Nath, que essas viagens de parlamentares com empresários, elas acontecem. O problema está que o Jacques Wagner viajou com o empresário Daniel Worcaro, que está preso aqui em Brasília por conta dessas fraudes do Banco Master. E a gente ainda segue, porque parece que essa história Banco Master não vai cessar tão cedo. Não, a gente até estranha nesse período aí das convenções partidárias que não teve mais uma compliance zero, uma fase da operação da Polícia Federal. Dá até um medo de quando tiver a próxima ter alguém maior ainda para a gente cobrir aqui, dar conta das informações, né, Marília? Eu estava até conversando com o Bus antes da gente entrar aqui, que o medo maior está sendo se começar a campanha e tiver a operação da Polícia Federal. Aí a gente está enrolado. A jornalistada fica maluca aqui para tentar dar conta de tudo, e lembrar de todas as informações. É que também, como a gente está todos os dias aqui acompanhando tudo, fica fácil, Bus, da gente se lembrar dos históricos e também que bom que tem a ajuda de um montão de gente, porque cada um fala uma coisinha e vai lembrando. Marília Ribeiro, muito obrigada. Marília está apresentando o Contexto Metrópolis, então às 11 da manhã ela volta com ainda mais informações sobre isso e outros assuntos importantes da política brasileira. Valeu, viu? Agradeço. Bom fim de semana. Valeu, pra você também. Bom, Bus, a Marília estava trazendo essa situação aí sobre o que já ficou normal para a política brasileira do envolvimento e da circulação dos parlamentares com empresários. Eu lembro que a primeira justificativa ali, o primeiro argumento do Cacai, que estava na defesa do Ciro Nogueira, a gente fez a entrevista aqui no Acorda Metrópolis, isso é muito normal, faz parte da política brasileira. Ele, inclusive, justificou a apresentação pelo Ciro Nogueira de um projeto que foi escrito pelo escritório do Daniel Worcaro ipsis literis, totalmente igual à versão do Daniel Worcaro, pedida pelo Daniel Worcaro. Então, para além de uma amizade, de uma circulação, de um convívio, tem também quase que um trabalho dos parlamentares para os empresários, que é a tal
o tal do lobismo, né? Que no Brasil a gente não pode nem chamar lobista, isso é proibido, é uma profissão proibida, bem diferente dos Estados Unidos. Mas, mesmo sendo comum, talvez normal não fosse interessante, né? E também reforça aqui para a nossa audiência, para o eleitorado brasileiro, essa situação ruim da política que a gente estava falando agora com o Bruno Soller. Com certeza, Nath. É uma relação muito ruim, bagunça a imagem de diferentes figuras. Jacques Wagner é uma figura importante, um quadro histórico do Partido dos Trabalhadores e, claramente, quando acontece alguma coisa em relação a ele, afeta a imagem do partido, afeta também o presidente Lula. É importante a gente lembrar que Jacques Wagner é amigo do presidente Lula desde lá dos tempos da redemocratização, ou seja, muitos e muitos anos, né? Eles sempre gostam de reforçar isso, são 40 anos de amizade. Então, assim, essa relação fica estremecida do ponto de vista político, porque há um desgaste para o presidente Lula toda vez que as investigações com algum dos seus aliados avançam. E agora a gente está tratando de dois problemas que Lula vai ter que lidar durante a campanha, que é Jacques Wagner e o seu filho, né? Uma vez que a investigação também foi aberta ali, autorizada por André Mendonça e aberta pela Polícia Federal contra o filho do presidente Lula. Mas, citando o caso de Jacques Wagner, ele resistiu lá na época, quando a primeira vez que ele foi alvo de operação da Polícia Federal, ele resistia naquela ocasião a deixar a liderança do governo, né? Jacques Wagner, que foi uma figura muito importante durante esse mandato, porque foi líder do governo no Senado. E aí ele resistia a sair dessa liderança, mas foi ali influenciado e muito pressionado pelo Palácio do Planalto de que precisava, para se defender, deixar a sua ligação direta com o governo, porque senão a crise poderia ser ainda maior. Essa foi a estratégia usada ali, tanto pela campanha de Lula, claro, como também pela articulação política do Planalto. E ele saiu da liderança do governo. Isso chama atenção, Nath, porque é isso, ele saiu e agora, novamente, novas coisas foram reveladas sobre ele. Se ele tivesse ficado, a situação do governo neste momento estaria sendo pior. Evidente, não muda o fato de que haverá, sim, um dano para a imagem. A campanha já tem essa percepção de que toda vez que voltar Jacques Wagner a noticiário vai gerar algum ruído para a campanha. Agora, uma vez que ele está afastado da liderança do governo, isso contribui no ponto de vista de reduzir o impacto que poderia ser muito maior se Lula tivesse, por exemplo, insistido em manter ele nessa função que é tão importante. A gente está falando de liderança do governo, mas para as pessoas entenderem, um líder de governo, ele é o representante do governo dentro do legislativo. Então, é uma figura muito importante para a articulação política. Portanto, Jacques Wagner, neste momento, está fora dessa função e, claro, isso contribui para reduzir os danos, mas eles não vão deixar de ser reduzidos, até porque a imagem de Jacques Wagner está em voga e ele é um quadro histórico do PT. Então, toda vez que vier notícia sobre Jacques Wagner, o PT como um todo vai sofrer. E isso é muito grave. A gente está falando de uma campanha eleitoral que está colocada nas ruas já. Falta um pouco mais de 15 dias para iniciar, de fato, a campanha. Então, é um cenário desafiador e, de novo, vai trazer aí um desafio para o PT e para Lula numa época em que qualquer deslize pode contar muito. A gente vem falando muito nas últimas semanas de Flávio, que está passando por algumas crises na sua campanha. Agora chegou a vez do PT ter ali uma crise mais evidente, porque é uma semana em que são revelados novos fatos de Jacques Wagner, numa semana muito próxima ao início da campanha eleitoral. Eu preciso chamar mais um intervalinho para quem está com a gente na TV. E essa galera daqui a pouquinho se junta aqui a gente ao nosso canal no YouTube, o Metrópolis TV, porque no YouTube a gente segue ao vivo. Um abração para todo mundo que está com a gente aqui, reforçar, se inscreva no nosso canal Metrópolis TV, também dê seu like nas lives todas enquanto estão ao vivo, enquanto estão acontecendo e depois também, e participe das nossas enquetes. A enquete de hoje é sobre o caso do Lulinha. Se você acha que a investigação sobre o Lulinha terá impacto político para o governo Lula, para 72% da nossa audiência, sim, terá. E para 28% da nossa audiência, não. As pessoas acham, então, que o Lulinha vai prejudicar a campanha do presidente Lula. Voltar aqui, então, a conversar com o Gabriel Bus, nosso coordenador de política, e o Soller, que também está com a gente, Bruno Soller, cientista político, desde cedinho, para falar sobre vários
várias notícias aqui de Metrópolis.com sobre principalmente esses casos que podem prejudicar a campanha do presidente Lula. Ô, Bruno, no caso ali do Lulinha, a gente até colocou uma entrevista aqui, um trecho da entrevista do presidente Lula ontem, dizendo que não, é meu filho, mas se estiver envolvido vai ter que responder como qualquer outra pessoa. No caso do Jacques Wagner, eu lembro muito, o Bus também lembrou aqui pra gente, o quanto o Jacques Wagner tinha uma confiança muito grande de que ele teria todo o apoio do presidente Lula, não seria retirado da liderança do Senado por causa ali da amizade. Eu lembro dessas frases, assim, ele usou esse tipo de expressão, não, a gente se conhece há muito tempo, ele sabe, ele conhece meu trabalho e tudo mais, ajudaram, os dois ali foram dos fundadores do PT, são amigos de longa data, além de companheiros ali de partido. E ele tinha essa certeza de que nada mudaria muito na vida dele, mesmo enquanto investigado. E, muito rapidamente, não foi o que aconteceu. Como o Bus recordou aqui pra gente, ele foi retirado da liderança do Senado. Esse tipo de situação é bastante complicada para o presidente Lula, mas o Bus pontuou aqui para a gente que com essa retirada, conforme as investigações vão avançando, o presidente Lula consegue se afastar um pouquinho, pelo menos, dessa situação toda. Natália, na verdade é uma tentativa de não trazer uma crise que está prejudicando o outro lado para o seu lado, né? Então, quando surge todas as denúncias em relação ao senador Jacques Wagner, é bem num momento em que se estava discutindo a Dark Horse, lá, o filme, e o envolvimento do Flávio Bolsonaro com o Banco Master também, com o Daniel Vorcaro. Então, naquele momento, né, que você está naquela crise absoluta, quando a crise tenta vir para o seu lado, e ela teria todo o potencial do mundo para vir, o Lula rasgou qualquer tipo de cerimônia de falar, olha, amigo, eu vou te proteger, e jogou o amigo aos leões, né? Não teve nenhuma dificuldade em fazer isso, no momento em que sabia que poderia ser prejudicado ou mudar a narrativa que estava posta naquele determinado momento para o jogo eleitoral, que era o envolvimento daí direto, um pedido de recurso do Flávio Bolsonaro diretamente ao Vorcaro, com gravações e etc. Quando a gente vai também para o jogo estadual, né, você vê hoje o Jacques Wagner é candidato à reeleição na Bahia, tem tido um bom comportamento em quase todas as pesquisas de opinião como um possível reeleito lá no estado, os tentáculos do Master e do Vorcaro são tão grandes que até mesmo na Bahia a oposição ao PT, lá representada pelo ACM Neto, também tem denúncias de envolvimento com o banqueiro, né? É interessante que essa questão da corrupção no Brasil, ela não só no Brasil, né, na América, aliás, no mundo latino como um todo, é tão forte, é tão presente que está todo mundo involucrado no processo, né? Você olha para a direita, tem como você chegar no Vorcaro, você olha para a esquerda, tem como chegar no Vorcaro, e você olha para o centro, tem como chegar no Vorcaro. Todos os caminhos levam ao Vorcaro, é uma coisa impressionante, né? Como que essa chama da corrupção ela está envolvendo todos os espectros políticos. Eu estou relendo um livro que é muito interessante do genial Ariel Palacios, que chama América Latina Lado B, que a gente vê o que não é nenhuma novidade, né? Desde da descoberta da América, a gente vai passando por casos que são tão semelhantes em todos os países, que a gente vai vendo como que essa questão da corrupção ela está tão embrenhada na nossa política. E daí viram esses discursos. Não é normal pegar o avião com o cara que é denunciado. Não, isso que o Cacai fez. Não, isso faz parte do jogo, né? É tudo muito nessa lógica. Por isso, talvez, do ponto de vista eleitoral, a gente tem visto nos países latinos um crescimento de uma nova geração, que é uma questão de idade mesmo, né? Uma nova
nova geração parece não compactuar mais com esse tipo de coisa e está tentando criar movimentos de ruptura. Eu tenho acompanhado muito o que está sendo essa eleição francesa do ano que vem. Você vê a figura do Barthelard, né, que é um jovem nascido em 95, com um discurso, olha, que tem que moralizar a política, com um discurso muito duro, muito firme, falando sobre corrupção o tempo inteiro. Agora a gente está vendo o que está acontecendo na Espanha e o que representa lá o Vox, né, com o Abascal. Na verdade, agora esse movimento todo ele está mais à direita, né, não é um movimento tão à esquerda como já foi há tempos atrás, né? Mas a gente está vendo, é uma coisa meio de, olha, de enfrentar tudo isso. Quando a gente vai para o caso Jacques Wagner em si, me parece que mais do que reforçar de que tem perdas ou ganhos para uma campanha em especial, o que me parece é que tem uma perda qualitativa para o Brasil, que é mais uma vez o eleitorado olha para o cenário e fala, pessoal, não tem para onde correr. Está todo mundo envolvido nisso. Então, reforça mais esse sentimento negativo há 2 meses de um pleito que é fundamental para o futuro do Brasil. Ô, Bruno, e essa questão de largar o amigo na beira do caminho, porque a gente está num ano de eleições, eu queria que a gente voltasse a outra questão que ficou lá para trás, no comecinho da nossa conversa, que a gente falou de Renan Santos, tentando pegar aí esses votos que não querem se definir entre lulismo e bolsonarismo. E aí eu fiquei de perguntar sobre Romeu Zema e Ronaldo Caiado, que são agora candidatos, fizeram os lançamentos aí as oficializações das suas candidaturas durante essa última semana nas convenções partidárias, primeiro do PSD, lá no domingo, Ronaldo Caiado, com o Gilberto Kassab como vice, chapa puro sangue, e o Romeu Zema do Novo, que veio aqui para Brasília para fazer o lançamento aí da candidatura dele. Os dois têm conteúdos muito próximos de Flávio Bolsonaro. Romeu Zema foi opção para ser vice de Flávio Bolsonaro, mas o Romeu Zema, desde que os áudios foram revelados pelo Intercept da amizade do Flávio com Daniel Vorcaro e a relação de negócios, ele já muito rápido, no mesmo dia, minutos depois, falou: é inaceitável uma relação desse tipo. Eu não aceito, não estou junto de nenhuma forma e tudo mais. Já largou o Flávio na beira do caminho. E o Ronaldo Caiado, durante a convenção do PSD lá no domingo, para as pessoas ali, a convenção foi quase um comício, foi ali do lado de fora, no centro de São Paulo. Ele chamou o Flávio Bolsonaro de franguinho de granja, que precisa pedir ajuda para pai, escrever cartinha. Ele ridicularizou o Flávio Bolsonaro, não falou o nome do Flávio, assim como ele falou bastante o do Lula, mas ele colocou que as duas candidaturas aí principais são candidaturas corruptas, que repetem o que o eleitorado brasileiro está cansado. Só que, mesmo fazendo essas ponderações, ele tem um discurso muito próximo, um conteúdo muito próximo a Flávio Bolsonaro. Queria te ouvir, então, dessas dificuldades desses outros candidatos de se manterem na direita, mas afastados do Flávio Bolsonaro com os mesmos discursos. É interessante, porque os dois começaram com trajetórias diferentes, né, nesse processo eleitoral. O Romeu Zema veio numa tentativa de se mostrar um pouco contra tudo e contra todos, né? Ele começou com essa história um pouco do que o Renan tem feito. Ele iniciou esse processo, principalmente com aquela questão dos intocáveis, indo muito para cima do Supremo Tribunal Federal e tudo mais, mas o contra tudo e contra todos do Zema preservava sempre a figura do Flávio Bolsonaro e do bolsonarismo. Não vamos esquecer que eles até gravaram vídeos juntos, né? Em determinado momento, como amigos e tudo mais. Nessa coisa de deu problema, larga o amigo na chapada, o Zema parece que incorporou bem, né? E quando deu o problema em relação ao Flávio Bolsonaro, ele foi um dos primeiros a largar. Só que o Zema ficou sem representar nada nesse processo, né? É um governador que saiu de uma gestão, vamos dizer assim, mediana em Minas Gerais, sem grandes
sem grandes projeções nacionais a partir do que ele fez em Minas. Tanto que hoje, quando se faz uma pesquisa, ontem mesmo saiu uma pesquisa nossa da Real Time Big Data em Minas Gerais, mostra o Romeu Zema com 12% dos votos só no estado, ou seja, muito atrás do que Lula e Flávio representam lá. Então o Zema parece que ficou pelo caminho. A minha sensação é de que o Zema hoje tem uma dificuldade de representar alguma coisa nesse processo. Começou até de uma maneira interessante, mas dentro de um guarda-chuva do bolsonarismo, o que nunca deixou ele se desprender ou ter voo próprio. Já o Caiado começou muito tímido, com um discurso só de segurança pública, com aquela coisa, Goiás, como uma grande Suíça para o Brasil, né? Querendo mostrar que Goiás era uma coisa muito diferente do resto do Brasil, mas aquilo não empolgava. O que me parece é que o Caiado começou a perceber que existe uma boa parte do eleitorado que só quer derrotar o Lula. Não está tão empolgada com o Flávio Bolsonaro. E daí ele começou a acertar mais o discurso, dizendo que ele é o único que pode vencer o Lula no segundo turno. O grande problema é que o Caiado também representa uma política tradicional, né? Não vamos esquecer, o Caiado foi candidato a presidente da República lá em 89 contra o Lula, né? Não tem uma grande novidade no que representa o Caiado, mas ele tem a experiência e tem daí a aprovação grande do lugar onde ele governou. Em Goiás, de fato, ele lidera todas as pesquisas de opinião. O problema é que Goiás, do ponto de vista numérico para o Brasil, é muito mais irrelevante do que Minas Gerais. Então, isso não faz com que ele se projete tanto nacionalmente, pensando só do que ele parte de Goiás. O fato é que os dois, apesar de estarem hoje em estratégias distintas, né, começaram com uma trajetória, foram se readequando, mas os dois estão representando um pouco de uma política tradicional. E é aí que o Renan se destaca em relação a eles, que o Renan não tem nada do tradicionalismo da política. E quando você vai para o tradicional da política, parece que na cabeça do eleitor só existe um enfrentamento, que é o lulismo contra o bolsonarismo. E daí o Flávio Bolsonaro, que não era absolutamente nada para esse eleitor, mas é o representante legítimo do bolsonarismo, até por uma questão familiar, acaba ocupando esse espaço. Então eles têm essa dificuldade quando tentam ser alternativas dentro do tradicionalismo. Ô Bruno, e nessa eleição de 2026, a gente deve ter o maior número de 60 a mais no eleitorado brasileiro, que é um movimento do mundo todo, né, da população ficando mais velha, e do Brasil também. Chegou isso e chegou na eleição. Acho que também isso é muito interessante. A gente falou mais cedo sobre a questão geracional e os jovens, dessas eleições que a gente vai ter mais, ou melhor, o menor número de jovens em relação proporcional aí ao número de gente com mais de 60 anos. Então, dos 16 aos 18, tem uma parcela muito pequenininha de 2,25% de todo o eleitorado brasileiro, e de 60 a mais a maior parte de quem vai votar, quem está apto a votar, né? A gente só vai descobrir depois que as eleições acontecerem, além do eleitorado feminino de ser em maior número. Isso se repetiu e é ainda maior em 2026. Isso tudo informação do TSE da semana passada. Eu pedi para o pessoal voltar com essa imagem aí dos candidatos, também um pouco sobre será que o perfil desse eleitorado se reflete também no perfil desses que são os principais candidatos? O presidente Lula tem 80 anos, cravados. O Flávio Bolsonaro tem 45 anos. O Ronaldo Caiado tem 76. Lula e Caiado, que já tiveram alguns embates no passado, momentos emblemáticos de debates lá em 89. Depois o Romeu Zema aí tem 61, se eu não me engano, está na casa dos 60. E o Renan Santos está mais próximo do Flávio Bolsonaro, mas é mais novo, tem 40, 41. Acho que também é interessante da gente destacar essas curiosidades dessas personalidades que vão ficando cada vez mais populares. Ô, Bus, eu e o Bruno, a gente recordou um pouquinho do que aconteceu no sábado passado, que foi a Convenção Nacional do Flávio Bolsonaro, numa convenção megalomaníaca, com Javier Milei, o presidente da Argentina lá, discursando, fazendo o maior discurso
da tarde, maior até do que o do próprio Flávio Bolsonaro. Teve IA de Jair Bolsonaro. Jair participou de alguma forma, mesmo ele dizendo que, né, a defesa dizendo que não teve acesso a esse discurso, não liberou isso, não autorizou o uso da IA. Teve também Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, fazendo